Olá, bom dia. Eu aqui mais uma vez, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma questão muito importante, um fator muito importante em nossas vidas, que são os desafios. Nós enfrentamos desafios, eu acho que certamente quase todos os dias nós enfrentamos desafios. E os desafios, muitas vezes, eles nos assustam, eles nos colocam para baixo, eles nos fazem parar. Mas o fato é que, se nós não enfrentarmos os desafios, as dificuldades, porque já dizem muito, falam muito por aí, que é na hora mais difícil, que são nas horas mais difíceis, nos momentos mais difíceis, é que nós crescemos, é que nós aprendemos algo novo em nossas vidas. E eu concordo muito com isso aí, porque sempre nós temos desafios à nossa frente, sempre nós temos algo novo a fazer, sempre nós temos algo a resolver, porque a nossa vida ela é contínua, são fatores diferenciados, fatores novos, constantes. Todos os dias nós temos algo novo à nossa frente, porque se tornar rotina, fica monótono, fica sem graça. E nós, enquanto seres humanos, nós somos seres altamente inteligentes e gostamos de estar sempre nos renovando, né? Isso aí é uma característica de nós seres humanos. Lá em Filipenses 4:13, Deus já nos deixou escrito o seguinte, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando nós temos desafios, quando nós temos algo muito difícil em nossas vidas, que seja na vida pessoal, que seja na vida profissional, que seja na vida afetiva, que seja em qualquer área de nossas vidas, nós precisamos primeiro, né, acreditar que tem um Deus que nos guia, tem um Deus que nos sustenta, tem um Deus que nos renova todos os dias, e acreditar também que nós podemos, com a ajuda do Senhor, que lá em Filipenses já está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tenho um Deus que me fortalece, eu posso resolver, eu posso fazer muitas das coisas, todas as coisas que Deus pôs no meu coração e que Ele me permitiu. Eu tenho várias experiências, como todos nós temos, e tem algumas experiências que vale a pena ser comentada, vale a pena ser falada, vale a pena ser falado para as pessoas, as nossas experiências, porque as experiências boas, quando a questão da superação, ela nos ajuda. Quando nós ouvimos de alguém que alguém superou isso, aquilo, outro, nós falamos assim para nós mesmos, se fulano pôde, enfrentou e conseguiu, eu também posso, né? E eu tive uma experiência que vale a pena ser contada, várias, eu vou contar uma delas. Eu estive na coordenação de um projeto de leitura há alguns anos, há um bom tempo, e foi um tempo muito difícil, um tempo que nós não tínhamos recursos, em nossa instituição não tínhamos recursos, naquele momento, naquele período, nós não tínhamos recursos para nada, estava havendo certas situações, corte de gastos, entre outras coisas, e nós não tínhamos recursos. E o projeto estava lá para ser posto em prática, para ser construído, para ser elaborado, para ser executado, e nós não tínhamos recursos nenhum. Não tinha recursos. E eu não sabia, quando eu recebi a proposta, eu não sabia desta situação. Quando eu fiquei sabendo, eu já tinha aceitado. E foi assim uma surpresa muito grande para mim, meio que desagradável, mas eu não gosto de voltar atrás. Eu gosto, primeiramente, antes de eu dizer que eu não posso, que eu não consigo, eu gosto de tentar. E eu tinha 7 escolas para instalar o projeto. Eu digo, vai ser muito difícil, como nós vamos fazer? E pensei, e cheguei a uma conclusão que eu iria tentar. E pensei em algo que eu tivesse a favor, fosse favorável naquele momento. E eu encontrei algo muito forte,
né? Algo muito especial, muito bom, que ali foi a minha cartada principal. E eu teria que reunir com as escolas, com os professores e coordenadores, mas eu teria que reunir, fazer um evento, uma reunião com todos, mas eu comecei de outra forma. Devido à grandiosidade da dificuldade, eu reuni de escola por escola. E consegui reunir com as 3 primeiras. E ali nós conversamos muito, e a primeira coisa que meus colegas professores citaram foi a falta de recursos no momento. Eu digo, realmente nós temos aí um grande empecilho, mas quando nós queremos e decidimos, porque tudo está em nossas mentes, nossa cabeça, quando nós decidimos que nós podemos fazer, tudo começa em nossas mentes. E a gente começou a conversar e decidimos que... Eu falei para eles que a gente poderia tentar trabalhar com o que tínhamos em mãos. E se nós tivéssemos alguns livros, os livros paradidáticos estavam escassos nessa época, e os recursos que nós tínhamos em mão, o material didático também não era possível termos naquele período, e que nós poderíamos trabalhar com o que tínhamos, né? Fazer rodadas de leituras, mesmo em sala de aula, usando o quadro da sala de aula, o pincel, o giz e alguns livros antigos que nós tínhamos em mãos. E ali nós conversamos bastante e decidimos que iríamos tentar. E a carta na manga que eu tinha era que nossos professores, todos tinham curso superior. Isso aí foi o que eu me sustentei ali, primeiramente em Deus. Em segundo, neste fator que todos eles tinham curso superior. Nenhum ali tinha só o curso técnico. E isso foi o que me fez confiar, primeiramente, em Deus e nesse fator. E conversamos e falei para eles que nós poderíamos tentar da melhor maneira possível, não entrar em pânico, em desespero, mas usar os recursos que nós tínhamos em mãos. Primeiramente, o conhecimento que eles tinham, tanto quanto eu, e colocar em prática aquilo que eles já sabiam fazer, porque a leitura, a praticidade de leitura é algo que nós temos 1000 e tantas maneiras de fazer. E ali nós conversamos, naquelas 3 primeiras escolas, uma de cada vez, e nós tivemos um resultado assim excelente, um resultado maravilhoso. Então a questão do incentivo, a questão de você pensar consigo mesmo, eu vou tentar, eu vou usar os recursos que eu tenho em mãos e começar a executar o seu plano. Começar a entrar em ação com aquilo que você tem em mão, a sua boa vontade, a sua fé, a sua garra. Tem coisas difíceis que a gente tem situações, todos nós sabemos, que a gente fala assim, não, eu não vou conseguir. Isso aí eu não vou dar conta. Mas a partir do momento que você decide na sua cabeça, no seu espírito, na sua alma, eu vou conseguir porque eu tenho um Deus que me segura pela mão, você consegue. Então essa é a mensagem de hoje, a questão da superação. Tudo posso naquele que me fortalece, seja em qualquer área da sua vida. Essa é uma das minhas experiências na minha área profissional, que eu tive assim, um retorno maravilhoso. Fizemos um evento no final do processo desse projeto, assim, muito grandioso, que eu me emocionei muito, porque eu vi meus colegas, aqueles professores, trabalhar com o que eles tinham em mão e agregaram mais alguns fatores por ali. E foi um show, foi uma maravilha, foi um sucesso. E nós não tínhamos nada, nós não tínhamos recursos nenhum financeiro para adquirir, para comprar mais nada, porque estávamos vivendo um momento muito delicado neste período com as nossas instituições. Mas deu certo. E essa experiência que eu quero dizer para você, que vale a pena tentar. Quando você quer, quando você decide, seja na profissão, seja na sua área afetiva, profissional, na sua área pessoal, familiar, a partir do momento que você diz assim, eu vou conseguir, eu tenho um Deus que me sustenta pela mão, você vai conseguir. Seja numa doença, principalmente quando se trata também de problemas de saúde. A partir do momento que você está com uma enfermidade que seja, que você diz, não, eu vou ficar bom, eu vou ficar boa, e você acredita em Deus, você começa, porque a questão tudo da busca, você precisa buscar. A partir do momento que você diz para você mesmo que você vai conseguir,
a sua mente ela começa a catalisar, ela começa a buscar que nem um radar, ela começa a buscar, ela começa a conectar aonde estiver a solução. A sua mente ela capta, ela detecta, seu espírito, a sua alma, ele sabe onde está e ele vai atrás. Aos poucos vai se descobrindo e vai se adquirindo e você vai conseguindo trazer para você aquilo que você precisa, porque tem a mão de Deus te conduzindo, tem a mão de Deus te guiando. E essa é a nossa mensagem para hoje, questão da superação. Enfrente os desafios. Acredite em Deus e você será sempre um vencedor, você será sempre uma vencedora. Não desanime, não baixe sua cabeça. Tudo isso começa na sua mente, no seu coração e na sua alma. E segure-se na sua fé em Deus, porque Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4:13. E um bom dia, fica com Deus.